Como saber se a nossa fé é verdadeira? No estudo de hoje, Jesus nos ensina que o coração do discípulo busca o olhar do Pai e não o aplauso do público. Ele nos convida a servir em secreto, a orar com sinceridade, mostrando que a verdadeira espiritualidade nasce da comunhão, não da aparência. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos iniciando mais uma semana, nesse mês especial que é o mês de dezembro, e estamos estudando os ensinos de Jesus e nesta semana vamos continuar os ensinos de Jesus no grande Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, estudamos o capítulo 5 na semana passada e essa semana vamos analisar o capítulo 6. É um privilégio ter a sua companhia, é um privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Aqui no programa Escola Bíblica, nós estudamos os estudos que a Novo Tempo prepara carinhosamente para você através das nossas revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, e também através dos estudos que são produzidos pela Escola Bíblica Digital e são disponibilizados através da nossa inteligência artificial, a nossa Esperança. E você pode estudar através do WhatsApp. É só você salvar esse número aí na sua tela e pedir o seu estudo. É o 12982000062. 12982000062. Peça agora o seu estudo. Como é que você vai fazer? É muito simples, eu sempre tenho explicado aqui, é só você escrever aí para o número da Esperança, estudo. Ela vai fazer 3 perguntinhas, se você quer estudar, se você não quer, se você quer estudar com alguém, a sua opção é A, e depois daí ela vai te mandar a lista de estudos, bem simples. O primeiro estudo dessa lista é o estudo Ensinos de Jesus. E nessa temporada você pode estudar com o WhatsApp e acompanhar e tirar suas dúvidas aqui no programa Escola Bíblica. Faça agora seu estudo 5 a 8 minutos pelo WhatsApp, respostas objetivas, vai ali ter a referência do texto, você vai ler e aí você vai responder. É muito simples, você também pode estudar esse estudo com alguém. É só você fazer contato com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Estude agora mesmo, é muito simples, está aí na palma da sua mão, tá bom? Eu quero... como é que foi seu final de semana? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sempre faço aquele convite, reforço na segunda-feira. Nós aqui na Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu sempre faço convite para você procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto daí da sua casa. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br e você será bem-vindo. Chega lá e diga, olha, eu assisto a Novo Tempo, assisto o programa Escola Bíblica e eu quero participar e quero assistir aqui no sábado pela manhã, domingos à noite, quartas-feiras à noite, nós temos o nosso programa. No sábado pela manhã temos também atividades da Escola Sabatina, que é dividido em classes para crianças, jovens e adolescentes e as crianças dentro da faixa etária, dentro de cada faixa etária, né? Você é o nosso convidado especial, vai ser um prazer receber você. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje?
Pai, muito obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Eu peço uma bênção para cada um dos nossos telespectadores, aqueles que acompanham a Novo Tempo. Alguns talvez estão começando, alguns estão chegando aqui pela primeira vez, que eles se sintam amados, acolhidos e que encontrem na Tua Palavra respostas, as respostas para as indagações e os questionamentos que a vida nos traz. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo, só para lembrar para você que o estudo que você faz pelo WhatsApp, que as revistas que você pede, se você está chegando aqui pela primeira vez, todo o nosso material ele é distribuído gratuitamente. Se alguém cobrar aí, não é nosso, pode acreditar, porque os nossos materiais, tanto a produção que é feita pela Esperança, pela Escola Bíblica Digital, quanto as nossas revistas, têm o patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos Anjos da Esperança. Nesta semana vamos conversar um pouquinho, é o nosso tema número 3, o que Jesus ensinou sobre a espiritualidade autêntica. A gente vai mais uma vez acompanhar, como eu mencionei, Mateus, o capítulo 5, nós estudamos semana passada e hoje a partir do capítulo 6. Esse é o grande Sermão do Monte. Jesus está dando aqui uma dimensão muito mais profunda do que era a religiosidade e do que é a espiritualidade. Na semana passada percebemos que o Senhor resgata princípios que foram apresentados já no Antigo Testamento, que foram apresentados para o povo, só que ao longo do tempo, ao longo da história, eles se desviaram daqueles verdadeiros princípios. E o Senhor busca esses princípios e dá a verdadeira dimensão espiritual que eles haviam perdido. Hoje nós vamos começar um pouquinho como se manifesta a espiritualidade, como eu percebo que o indivíduo ele realmente é do Senhor. E a gente vai trabalhar um pouco com você 3 princípios básicos da espiritualidade, que era o coração generoso, que é a questão da oração e a questão do jejum. Princípios que revelam que o indivíduo ele busca o Senhor Jesus, porque a comunhão, como nós mencionamos no início, né? A comunhão vem da entrega, do particular, e não da preocupação da aprovação e da aparência. E o Senhor vai trabalhar isso por quê? Porque a religiosidade havia se transformado numa preocupação muito mais de uma aparência. Eu uso sempre a expressão aqui no programa, né? Muito mais de uma performance, como é que eu estou me apresentando, do que em realidade de algo secreto, da comunhão e da entrega. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, como acabei de mencionar, Jesus mostra que a espiritualidade verdadeira não busca a visibilidade, mas busca a comunhão em secreto, a entrega. Não quer que as pessoas estejam percebendo ou percebam, eu sou espiritual. Ela se manifesta em gestos simples, como ajudar o próximo, coração generoso, conversar com o Pai, feitos em silêncio e com amor. O Senhor vai explorar isso. Quero te convidar a ler comigo, mantenha sua Bíblia aberta e confira aí o seu texto. Eu quero te dar uma ideia aí ao longo desta semana, tá? Que é uma ideia que eu estou desenvolvendo, estou procurando desenvolver, eu não sei se eu já falei aqui no programa, que é ler o mesmo capítulo durante uma semana. Pode ser um capítulo, pode ser 2, pode ser alguns versos, mas o mesmo capítulo. E eu quero te convidar a ler o capítulo 6 durante toda essa semana enquanto estivermos estudando. Você vai perceber que quanto mais você lê, como o texto vai se apresentar de forma dinâmica e como o Espírito Santo vai trabalhando na sua mente. Então leia esse capítulo. Você já sabe o contexto, é o Sermão do Monte, mas insista em ler
E eu te incentivo a fazer isso não com pressa, e você vai ver princípios profundos. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. É assim que ele começa o capítulo. Porque sendo assim, vocês já não terão recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Então o Senhor abre, ou continua, né, o Sermão do Monte, e na divisão aqui, né, o capítulo 6, ele se abre diante disso. Evitem praticar, guardai-vos, diz a minha tradução, guardai-vos de serdes vistos por eles. Evitem praticar as obras diante dos outros para serem vistos. O Senhor está anulando a prática da obra? Não, ele não está anulando. Ele está dizendo que não pratique para ser visto. Jesus alerta sobre o perigo da vaidade religiosa. Praticar justiça diante dos homens não é errado por si só. O problema está em querer ser visto. E é interessante que dentro dessa cultura, indivíduos, e a gente vai ver na sequência, indivíduos que eram extremamente generosos, queriam ser vistos como generosos. Indivíduos que tinham posses, que tinham riquezas, queriam ser vistos como indivíduos que tinham posses e riquezas. Estou falando no ambiente religioso e também fora dele, a mesma estratégia. E essa ideia de ser visto com e emprestar, dar presentes, dava para esse indivíduo uma capacidade de ter proeminência em relação ao outro, ou seja, ter uma influência maior em relação àquele que recebia. E se ele tinha influência maior, ele tinha poder diante daquele que recebia. E dentro do meio religioso, eles faziam questão de serem vistos, aqueles que tinham recursos, de serem vistos como essas pessoas, poderosas, com recursos, poderosos e com domínio sobre os outros. E o Senhor está dizendo que essa não é a verdadeira fé religiosa. A verdadeira religião não está ligada a preocupar-se que os outros percebam que eu tenho poder. Tiago vai enfatizar isso, né? Ele vai dizer, aquele que tem posses não pode ser tratado de forma diferenciada em relação àqueles que são menos favorecidos. Vamos na sequência para a gente entender. A palavra justiça aqui se refere a obras piedosas, esmolas, orações, jejuns, que faziam parte desta fundamentação da comunhão religiosa. O problema não é fazer o bem. E a gente vai ver na sequência que o problema não está em dar as ofertas, em ajudar o menos favorecido. O problema não está em orar. É óbvio que não, aí está a solução. E o problema não está em jejuar, e o jejum é uma prática importante, a gente vai ver isso na sequência, né? Mas a abstinência do alimento vai fazer com que a gente tenha mais lucidez para o pensar. Mas essa não era a questão, mas era fazer tudo isso pela motivação errada. Porque eu posso estar fazendo uma coisa certa, mas se eu faço pela motivação errada, perdi. Quando o motivo é o reconhecimento, a recompensa já foi recebida. A aprovação humana. Se o motivo é o reconhecimento. E essa não é a maior motivação. A espiritualidade que busca aplauso humano perde o valor diante de Deus. É possível sermos devotos e ainda assim estarmos longe do Senhor. Aqui é importante, queridos, porque nós vivemos na sociedade do aplauso. É o like. E isso tem a ver com a sensação de bem-estar, a predisposição ou a produção, melhor, de hormônios que nos dão prazer. E isso está relacionado também às questões religiosas. Eu estou falando postar aqui, né? Eu postei algo, eu espero que haja uma retribuição, para que haja uma sensação.
Mas qual é o meu objetivo de postar? Estou falando de postagem agora, posso falar de um sermão, posso falar de um programa apresentado na TV, né? Posso falar de uma música cantada. Qual é o grande objetivo? E se não vier nenhum like? E se não vier nenhuma palminha? Se não vier nenhum compartilhamento? Vai gerar frustração e você vai dizer assim, uau, se não produzirem mais seguidores, pensando em redes sociais. Qual é a grande razão pela qual nós fazemos? Estamos falando de um período que eles queriam ser notados para mostrarem que tinham poder. Mas não é esse o verdadeiro princípio da religiosidade. Não é. Capítulo 6, verso 2. Quando vocês derem esmola, quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Lembrando aqui, eu já falei algumas vezes no programa, para quem está aqui, como fazem os hipócritas, é que essa palavra hoje na tradução, né, no português, ela tem uma conotação hipocrisia, é uma conotação negativa, como eles tinham conotação negativa, mas a palavra hipócrita aqui é aquele que está atuando. Então, se você deu esmola, não fique tocando trombeta, né? Não fique anunciando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você quer ser notado, talvez você pode compartilhar para que outros sejam motivados. Você pode compartilhar de um projeto. Agora, se é para você receber aplauso, não faça como os hipócritas, ou seja, como aquele que está agindo como um ator. No fundo, não há sinceridade. E como eu mencionei, querido, pode ser atividade na sua comunidade religiosa, pode ser um sermão, sabe? Pode ser um trabalho social que você faz. Nós temos que fazer com o olhar de ajudar o outro, não de engrandecimento. Quando a gente vai para Mateus capítulo 24 e 25 sobre os sinais do fim, que a gente vê que aqueles que serão salvos, o Senhor vai dizer assim, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram... Mas quando nós fizemos isso? Não havia interesse de ser notado, esta era a vida deles. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. O Senhor está vendo o que você está fazendo, o Senhor é que vai te recompensar, não são as recompensas e o reconhecimento humano. Sabe, não são as placas que se recebe por ter feito algo, ainda que a placa é significativa, né? Eu entendo, às vezes, por exemplo, a gente muda de uma comunidade religiosa para outra, de um trabalho, a gente recebe algo, né? E uma expressão de agradecimento. Mas se a gente faz para que receba, nós estamos fugindo, não. Essa é a nossa vida. Essa deve ser a nossa vida. Eu faço ou eu tenho que fazer porque eu estou ligado ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo, que o compartilhar é resultado da entrega e da comunhão. A palavra grega para recompensa indica pagamento completo, ou seja, quem busca reconhecimento público já recebeu tudo o que queria, a admiração dos homens, mas não o favor de Deus. E é o favor de Deus que nós precisamos. É Ele que vai me dar a recompensa completa. Ainda que eu não estou fazendo para receber, eu estou fazendo porque no coração fui motivado por Ele. Quando nós damos por amor, o foco deixa de ser a nossa imagem e se volta para a necessidade do outro. Não é a minha imagem, não são quantas palavras eu recebo de agradecimento. A espiritualidade autêntica, queridos, floresce longe dos holofotes. O cristão maduro, ele serve, ele ama, ele doa, não para ser visto, mas ele ama, ele serve, ele doa, porque ele foi transformado no coração, porque a natureza é contrária, a natureza é egoísta,
E se eu estou falando para ser visto, continua sendo egoísta. Eu estou fazendo porque eu quero ser percebido. E aí eu sempre uso essa expressão, né? Eu volto a ser o protagonista. E não é, é o que o Senhor fez no meu coração para que eu agisse dessa maneira. Agora ele vai na sequência. Primeiro ele falou das esmolas, agora ele vai falar da oração, que é o segundo passo para a espiritualidade. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Da mesma forma, ele está usando a mesma expressão, dizendo assim, aquele que se apresenta lá e era hábito, né, se virarem para o templo publicamente e orarem publicamente para serem percebidos, ele estava atuando. E o Senhor está dizendo, não sejam como aqueles que estão atuando, que estão fazendo de conta. E aí ele vai dar orientação sobre a importância desta oração. Não estamos falando da oração pública, que muitas vezes é feita numa comunidade religiosa, apresentada publicamente, mas estamos falando da oração da entrega da comunhão. Ele vai dizer, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao Pai que está em secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele dará a recompensa. E aí, quando você for fazer uma oração pública, você não vai fazer para ser percebido, porque você já teve o seu momento de entrega e de comunhão. E ele vai dar um exemplo na sequência da oração do Pai Nosso. E agora ele vai trabalhar, então, primeiro ele trabalhou que essa oração tem que ser em secreto, essa oração é particular, é o abrir o coração. E o segundo, não precisa usar de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. O Senhor não está falando aqui da persistência, da insistência. A gente vai ver isso ao longo dos evangelhos, que o Senhor incentiva a sermos persistentes na oração. E a Bíblia vai falar sobre isso. Paulo vai dizer que a gente tem que orar sem cessar. Não é sobre isso. O Senhor está falando da repetição das palavras, não da insistência de algo que eu desejo. E isso, ele está dizendo, não é uma prática daquele que está abrindo o coração inteiramente ao Senhor. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. O Senhor mostra aqui aquela dimensão da oração muito mais profunda. Nós tivemos uma temporada aqui sobre a oração, nós temos uma revista sobre a oração também, que está disponível para você na escola bíblica. O Senhor está dizendo aqui que o Pai sabe todas as coisas. Está tudo bem eu compartilhar um pedido que eu tenho, mas a oração vai muito além disso. A oração é entrar nesse universo espiritual, é desenvolver a comunhão, a entrega, é falar para o Senhor, abrir o meu coração, contar como que foi meu dia, como é que eu estou me sentindo, como é que estão as coisas e aquilo que eu tenho de anseio. Mas eu não vou fazer isso de forma automática, eu vou fazer isso como alguém que está abrindo o coração. Jesus oferece o modelo, então, na sequência do Pai Nosso, não como fórmula a ser repetida mecanicamente, mas como um guia espiritual para quem ora. E a gente tem aqui alguns aspectos interessantes, a gente tem 3 aspectos que estão relacionados diretamente a Deus e 3 aspectos às necessidades humanas. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Colocando Deus como aquele que é poderoso, como aquele que governa, como aquele que está no comando de todas as coisas. A oração verdadeira, ela transforma quem ora, nos aproxima do caráter de Deus, Pai. E essa expressão Pai é aquele filho, é uma expressão que se refere àquele filho que vê alguém que é muito mais forte do que ele, alguém que ele depende, alguém que vai suster, alguém que vai cuidar dele. A oração transforma quem ora, nos aproxima do caráter de Deus e nos convida a refletir sua misericórdia no mundo. A fé madura é aquela que prefere o olhar do Pai ao aplauso do público. Aquele que diz assim: eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. E ele vai dizer na sequência
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O coração que foi transformado pelo Senhor é o coração que vai ter o olhar para o próximo. Vai reconhecer as suas necessidades, vai suplicar por essas necessidades, mas ele vai ter o olhar para aquele que precisa dele. Perdoa as dívidas, assim como eu tenho perdoado aos devedores. Aquele que reconhece que é na comunhão e é na entrega que ele se torna vitorioso. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Minha pergunta para você hoje, querido, é: que tipo de vida religiosa a gente está manifestando? Será que a gente está muito mais preocupado em ser percebido, em ser notado, em que os holofotes, as câmeras, as notícias estejam direcionadas para a gente como cristãos? Ou nós estamos realmente preocupados em estarmos ajoelhados, sozinhos, no quarto, orando, intercedendo, abrindo a palavra, quando ninguém vê? Onde nós estamos e como estamos quando ninguém vê? Quando só o olhar do Senhor está sobre nós? Ah, queridos, o Senhor alertou os seus seguidores, os seus discípulos, a multidão, para terem uma religiosidade e uma espiritualidade autêntica. Não que se preocupe com a aparência. E hoje o Senhor nos alerta da mesma maneira, porque nós somos motivados, levados, influenciados a nos preocuparmos muito mais com a aparência, com a performance, do que com a entrega, com aquilo que se faz em secreto ao lado do Senhor. Eu quero te convidar agora, você deseja ter uma vida íntima de comunhão com Deus, ajoelhado, orando, clamando, buscando? Quero te convidar ao longo dessa semana a ler o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Durante toda a semana, o mesmo capítulo, o Espírito Santo vai te impressionar. Pode ter certeza disso. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinos de Jesus. Ensinos que nos fazem refletir sobre qual é a verdadeira espiritualidade. Que a gente não se preocupe com a aparência, mas que a gente tenha uma vida secreta de entrega e de comunhão. E assim a gente reflita o Teu amor onde estivermos e com aquilo que estivermos fazendo. Eu clamo em nome do Salvador. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Vamos ter uma boa conversa ao longo desta semana. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.